Veja, eu quero fazer com vocês aqui uma análise assim bastante sincera sobre a derrota do Botafogo para o Racing de Avellaneda no Engenhão, tá? Pela Recopa Sul-Americana. Eu quero tentar ser bastante honesto com vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, e me perdoem se por acaso vocês ficarem ofendidos com algumas questões abordadas aqui. No entanto, eu vou tentar fazer uma análise sobre o momento do Botafogo, sendo bastante respeitoso em relação a todos os processos. Para começo de conversa, começo mesmo, tá? Não fosse pela SAF do Botafogo, muito dificilmente o Glorioso teria o título do Campeonato Brasileiro e a Libertadores, que foram façanhas impressionantes em 2024. Demorou um pouquinho depois que virou SAF para conseguir essas conquistas, mas a gente precisa combinar que elas vieram muito rápido mesmo. O que assusta no momento é que a mesma impressão, né, de que as conquistas vieram rapidamente, nos passa agora de que o projeto está se esvaindo também rapidamente. Isso talvez seja uma impressão que a gente tem que não seja totalmente condizente com a realidade, porque quando a gente olha para o time do Botafogo, os jogadores que o Botafogo tem, as contratações que o Botafogo está fazendo, né, podemos claramente argumentar que não, que está tudo muito bem ainda, que há ainda um padrão de investimento diferenciado e há, né, por certo que jogadores que chegam e saem vão embora do clube, né, que poderia ficar um pouco mais, mas ao mesmo tempo, como eu sempre sustentei aqui, enquanto o Textor continuar a contratar jogadores interessantes, está tudo muito bem, jogadores saírem, não vejo nenhum problema nisso daí não. Mas quando a gente olha para a equipe que o Botafogo levou a campo hoje, com Vitinho, Jair, o Barbosa, Teles, né, o Alex Teles, Gregory, o Marlon Freitas no meio, Arthur Savarino e Matheus Martins no meio de campo, o Igor Jesus na frente, precisamos combinar que é uma baita equipe de futebol, né? Uma enorme equipe de futebol. Por que esta equipe não está conseguindo jogar? Por que essa equipe está decaindo tanto, tá? Isso está acontecendo, dentre outras coisas, porque não é necessário apenas ter um grande elenco numa equipe de futebol. É necessário que outros processos também sejam muito bem trabalhados para que essa equipe repercuta dentro de campo a organização também em outros setores do clube, tá? Quando o clube está muito bem organizado, né, em todos os seus setores, isso claramente respinga dentro de campo. Quando há uma crise nesta organização, isso evidentemente respinga dentro de campo. E este é o cenário hoje do Botafogo, tá? O exemplo clássico que a gente sabe passa muito pela questão do técnico que até agora não foi, evidentemente que já chegou, né? Mas que até então não havia sido contratado, tá? Chegou Renato Paiva, já fiz um vídeo sobre o assunto, não quero voltar a tocar neste assunto aqui neste vídeo, tá? Mas o fato é que o Renato Paiva, até mesmo em virtude de estar morando no Rio de Janeiro desde dezembro, quando saiu do Toluca, né, já poderia ter sido contratado bem anteriormente, já poderia ter ficado aí esse tempo inteiro treinando a equipe e já poderia ter ficado preparando essa equipe para as duas decisões do Botafogo. Muitos de vocês vão argumentar, olha, nós ganhamos a Libertadores no ano passado, o que significa? Qual é o problema de perder a Recopa? Veja, meus amigos e minhas amigas, essa argumentação é uma argumentação, na minha opinião, bastante complicada, né? Muito complicada, porque é como se por acaso, eu não quero ganhar títulos menos importantes, já que eu ganhei o mais importante, tá? Esses títulos internacionais, eles são referências, ele entrega currículo sim, e quando esse time, por exemplo, vai disputar o Mundial, tudo isso entra no currículo, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou a Recopa a Recopa Sul-Americana, tudo isso entra ali no currículo. Além do que, há uma premiação muito grande, além do que, há uma construção de perfil, tá? Claramente que os torcedores querem ganhar. E aí, eu acho que em alguns momentos pareceu que o Botafogo não estava muito preocupado, mas eu diria para você, não foi isso necessariamente que aconteceu, tá? Essa história de querer passar a impressão de que não estamos tão preocupados assim, na verdade é uma tentativa de se esconder dentro de problemas que existem, né, e que dificultam o acesso a certas conquistas. É a minha leitura, eu acho inaceitável, né, não querer ganhar uma Recopa Sul-Americana. Eu acho inaceitável não querer ganhar uma Supercopa do Brasil. Que história é essa, né? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o Botafogo, o Campeonato Brasileiro. Qual o problema da gente ganhar a Supercopa? A gente ganhou o Campeonato Brasileiro, pô. O Flamengo ganhou.
a Copa do Brasil e foi buscar a Supercopa. Foi um título importante para o Flamengo que eles comemoraram muito. Na comemoração do Flamengo, por exemplo, a gente viu a valorização que foi dada ao título. Se o Botafogo tivesse vencido, a comemoração dos jogadores do Botafogo também indicaria o valor que os jogadores teriam dado para aquela conquista. A mesma coisa sul-americana, tá? Então, paremos com essa história de que não era importante. É importante sim, tá? É muito importante. Hoje, o técnico Abel Ferreira, ele é tido como um técnico muito ganhador do Palmeiras e ligou muito desses títulos. Tá? Então paremos de desvalorizar. Na verdade, deveria ter ganho sim. E em virtude do que era o Botafogo como máquina futebolística em 2024, deveria sim ganhar esses títulos nesse momento também. Todas as conquistas são importantes, até porque o Botafogo ficou há muito tempo sem ganhar títulos, né, meus amigos? Então precisava sim ganhar esses outros títulos também. Da Recopa, isso entrega muito mais respeito e consideração. E vamos considerar aqui uma coisa importante. Vamos lá. O Botafogo foi campeão da Libertadores? Foi campeão da Libertadores, enfrentou o campeão da Copa Sul-Americana. Assim, gente, há um hiato aí muito importante sobre quando a gente pensa nessas duas competições, né? A Copa Libertadores é brutalmente mais importante do que a Copa Sul-Americana. Então, em teoria, o campeão da Libertadores deveria ter mais facilidade contra o campeão da Sul-Americana. O Botafogo, no agregado, tomou uma goleada de 4-0 do Racing. 2 no primeiro tempo da disputa na Argentina, 2 no segundo tempo da disputa no Rio de Janeiro. E vou falar uma coisa para vocês, ficou barato no Engenho de Dentro. Era para ser mais. O primeiro tempo do Racing foi impressionante. A gente vê uma equipe que é muito bem treinada, enquanto o Botafogo não tinha um treinador. Mas aí foi buscar o Caçapa para ser... Eu falei quando o Caçapa chegou, que poderia não dar necessariamente certo. Porque aquele momento que deu certo, ali tivemos muitas circunstâncias que atuaram também para que desse certo. E era provável que isso não fosse funcionar agora. Agora, independente de funcionar ou não, o fato é que o Caçapa era uma aposta. E o Botafogo não deveria ter tido uma aposta para disputar essas duas competições, tá? Um erro brutal da organização da SAF, na minha opinião, tá? Nessa partida contra o Racing, foi um primeiro tempo espantoso da equipe argentina, em virtude de que dominava todos os processos de ataque, domínio, tomada do campo de ataque, recomposição, entrega, associação, tudo que você pode imaginar, a equipe do Racing conseguiu fazer contra o Botafogo no primeiro tempo, tá? E o Botafogo, evidentemente, que não conseguia responder à altura. Foram muitas finalizações, tivemos ali importantes defesas do goleiro Jones, tivemos também muitos momentos ali, essa é a gatinha da casa do Cineia chegando aqui para a nossa análise, né? Tivemos muitos momentos também, né, em que a equipe do Racing poderia perfeitamente ter aberto o placar, né? E no segundo tempo, as coisas caminhavam para o mesmo tipo de filme que todo mundo viu no primeiro tempo. Com um percentual de posse de bola muito reduzido, um pouco mais de 30% de posse, a equipe do Racing simplesmente dominou o Botafogo, gente. Dominou o Botafogo, precisamente 30% no geral. Dominou o Botafogo, poderia ter feito 5 gols, poderia ter feito 4, poderia ter tomado 2 gols também, poderia, mas poderia ter feito 5. Então 4 ficou barato, e 4 já não é pouco, porque estamos falando do campeão da Libertadores de América e do Campeonato Brasileiro. É um absurdo que um time desse seja derrotado desta maneira, com requinte de crueldade pela equipe argentina dentro de campo. Por que funcionava muito bem a transição? Porque tem treinamento. Por que funcionava a associação? Porque tem treinamento. Por que funcionava as variações que a gente viu lá no campo de defesa? Porque tem treinamento que condiciona os jogadores para este tipo de proposta. Ao mesmo tempo, você tinha ali um time que, quando estava se defendendo, sabia se defender em linha muito bem, não gerando muito espaço para os jogadores do Botafogo. Ou seja, explorando ao máximo a condição das individualidades do Botafogo de fazerem as coisas acontecer. Como elas nem sempre vão conseguir, né, prevalecer num esquema tático que não está muito arredondado, evidentemente que vai ficar ainda mais difícil diante de uma defesa muito bem postada, como foi a defesa do Racing, tá? Então foi justa essa derrota do Botafogo para a equipe argentina, claramente a despeito dos números 4-0, né? Independente disso, no futebol, assim, foi um passeio do Racing contra o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores de América. E a questão que eu coloco é a seguinte: qual é o futuro desse Botafogo? O que foi conquistado tão rápido passa a impressão para os torcedores no momento de que também pode não voltar a acontecer. E eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque o Botafogo, neste caso, ele vai incorrer num erro do Cineia, ele vai incorrer num erro, né, num problema que eu vejo nas equipes que às vezes chega a grandes conquistas aqui no futebol brasileiro, né? Então, quando, por exemplo, um Flamengo teve a sua etapa de
de grandeza, de ganhar títulos, num certo momento o Flamengo poderia continuar, né, a aprofundar o seu processo institucional para conseguir ganhar muito mais títulos, ficar muito, né, numa distância muito maior em relação aos seus principais adversários aqui no futebol brasileiro. A mesma coisa o Palmeiras do Abel, quando começou a ganhar uns títulos, poderia também ter dado essa largada muito à frente dos outros, tal. Corinthians no passado, antes de Flamengo e de Palmeiras a mesma coisa, o Corinthians do André Sanches, que ganhou. Então que a gente percebe que os times brasileiros não conseguem aproveitar-se dessa situação de ganho para conseguir colocar uma distância em relação aos seus adversários. O Botafogo já pegou essa distância que conseguiu em 2024 e já está jogando na lata do lixo, né? O Botafogo, gente, vamos lá, perdeu 2 competições. E nessas 2 competições, foi para elas sem técnico. Porque ali uma questão de vaidade, provavelmente, ali, do pessoal do scouting, né? O texto que precisa, na verdade, assumir um pouco mais o comando desse processo, né? Não consigo entender o que está acontecendo, mas o fato é que, quando a gente olhava para o que seria a especulação sobre o técnico do Botafogo, meus amigos, o Botafogo não contratou o Vasco, né? Por muito pouco, era para ser o Vasco, e agora chegou o Renato Paiva, que é um técnico com uma linha de visão de futebol completamente diferente da visão do Vasco Matos. Ou seja, não parecia haver um projeto, aquela história de vamos contratar um técnico de acordo com uma linha de trabalho, isso não existe mais. Um técnico ofensivo, tal, acabou. Foi circunstancial o fato de ter chegado o Renato Paiva, como como poderia ter chegado também o Vasco Matos, como poderia ter sido o Tite, que é um técnico horroroso, né? Como poderia também ser um técnico Diniz, que é um decadente, como poderia ser também, né, um técnico, o Renato Gaúcho, que é uma piada, não é um profissional, é uma piada, né? Esses nomes foram especulados no Botafogo, tá? Então, o que acontece? Há um desmonte na qualidade do trabalho. Há um desmonte no trabalho? Não. Há um desmonte na qualidade do trabalho. Dentre outras coisas, por quê? Porque pode ter subido para a cabeça de alguns essas conquistas. Agora, o fato é que, independente de ser SAF, né, é necessário continuar, né, a investir profundamente no Botafogo, porque o Botafogo é o time da SAF que entrega lucros para o Testor. Não é que o Testor está fazendo um favor para o Botafogo. Ele foi, assim, de fato, ele foi muito importante para o Botafogo. A SAF é importante para o Botafogo. A maneira como a instituição estava, a associação estava, não dava sinais de que poderia se recuperar. Então o Testor, de fato, ele tem a sua importância, mas ele precisa entender que o Botafogo também é importante para ele. É muito importante para ele, porque se não fosse o Botafogo, ele não teria como salvar o Lyon lá na França, tá? Não fosse o Botafogo, ele não teria como, por exemplo, fazer outros investimentos. Molenbeek, Lyon, o time no Reino Unido, enfim, o Botafogo é o principal, é o time que entrega lucro para ele. Então, até em virtude disso, o Botafogo precisa ser muito mais respeitado, na minha opinião, do que está sendo neste momento, tá? Algo parecido com o que os cartórios tradicionais faziam? Não está nesse nível, tá? Evidentemente que não está. O Botafogo hoje vive um outro plano em relação ao que era anteriormente, mas mesmo nesse contexto, é necessário que as cobranças construtivas aconteçam, tá? Não pode parar no tempo. Conquistou tudo, quase tudo, né, em 2024, e daí, ótimo, maravilhoso, mas ali, gente, foi água que chegou num poço que não tinha, sabe, que não tinha, foi água que chegou num poço seco, no fundo de poço seco, entende? Então foi aquela água que chegou para, né, apenas gerar uma umidade ali no fundo do poço, diante de tudo aquilo que o Botafogo não conquistara no passado. Essa torcida maravilhosa que é a do Botafogo, muito importante, grande, enorme, gigantesca, que está espalhada por todo o Brasil, ela estava muito carente de títulos. A carência era muito grande, havia muito tempo que não havia conquista, então essas 2 conquistas foram muito importantes, mas não pode ficar somente nelas, até porque elas ainda não devolveram todos os anos em que essas conquistas não estiveram presentes, né? Então o que a gente viu hoje foi mais um capítulo dessa vergonhosa queda do Botafogo a partir do final de 2024, tá? E na minha opinião, eu não aceito, eu não vou aceitar, eu não sou torcedor do Botafogo, vocês sabem disso, mas eu estou indignado, gente. Eu estou indignado com o que aconteceu. Como pode um negócio desse? Como o Botafogo pode ser, né, derrotado pelo campeão da Sul-Americana da maneira como foi? A gente viu uma equipe que tinha técnico, tinha padrão, tinha estilo de jogo, tinha sabedoria do que fazer em campo, e tínhamos uma equipe completamente perdida, né, que antes do jogo teve ali um espetáculo circense não a apresentação necessariamente do técnico, mas a aparição do novo técnico do Botafogo, né? O que, na minha opinião, é um absurdo, gente.
tá? Até porque ele não foi apresentado, tal, mas houve todo um espetáculo circense, né, da sua aparição no pré-jogo, né? No momento em que isso não deveria acontecer. E na hora que a bola rolou de verdade, o que a gente viu foi uma equipe que hoje é fruto de uma desorganização ímpar, né, que combate completamente aquela impressão de organização ímpar que o Botafogo apresentava até então. Então, cadê o Botafogo? Sequestraram o Botafogo anterior? Cadê o Botafogo de 2024? Me entregue o Botafogo de 2024, eu tô com saudade dele. Cadê os dirigentes do Botafogo de 2024? Eles foram sequestrados? No lugar deles colocaram quem? Eu quero os verdadeiros dirigentes que estavam no poder lá no Botafogo em 2024, gente. Porque é um absurdo o que está acontecendo. Não dá para aceitar. E paremos de reduzir essa derrota, tá? O verdadeiro torcedor do Botafogo não pode reduzir essa derrota. O verdadeiro torcedor do Botafogo não pode ficar agora, né? Enfim, se escondendo nas conquistas de 2024. Até porque isso, na minha opinião, é aceitar demais o mínimo que foi entregue ao Botafogo pela SAF, o mínimo que o Botafogo entregou para sua gigantesca torcida em todos esses anos em que não houve conquistas. Foi o mínimo. Então o torcedor do Botafogo não pode, por exemplo, se esconder na conquista de 2024 de Brasileirão e Libertadores para falar: ah, tá tudo muito bem se não ganhei. Eu ganhei a Libertadores mesmo, tá tudo muito bem não ter ganhado a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil. Nós ganhamos o Brasileirão mesmo. Pois bem, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Supercopa. Anos anteriores ganhou o Brasileirão, o Copa do Brasil e também ganhou a Supercopa. E comemorou muito, como o Botafogo também comemoraria, porque esses títulos são importantes, são muito importantes, não dá para desprezá-los, não dá. O time ganha perfil, ganha tudo, ganha importância, ganha dinheiro, aí a torcida ganha orgulho, ganha brilho, né? Hoje o Botafogo não teve nada disso, gente. E eu fico preocupado com aquele torcedor tão empolgado de 2024, que em nome dessa empolgação compra ingresso caro, vai para o Engenhão, né, para ver a sua equipe, né? E aí a sua equipe não entrega nem mais, sabe, uma sombra, não entrega nem mais uma memória, sabe, distante do que foi o seu time de 2024, no estádio, nesse calor, nesse tempo terrível. O torcedor deve estar desesperado, vendo a equipe sendo judiada, a gente humilhada pelo Racing. O torcedor deve estar pensando: cadê o meu Botafogo? Eu vim aqui para ver aquele outro Botafogo. Onde está aquele outro Botafogo? Aquele Botafogo dá sinais, neste momento, que não vai voltar, mas não podemos aceitar isso, gente. É necessário que a gente levante a cabeça e levante a voz da cobrança. Não dá para aceitar que o Botafogo desapareça, que o Botafogo de 2024 desapareça. Precisamos cobrar para que o Botafogo de 2025 seja semelhante ao de 2024. Por quê? Porque a equipe que entregou tantas soluções para a SAF 2024, a SAF tem obrigação de fazer algo por esse Botafogo, até para devolver aquilo que o Botafogo devolveu para ela, tá? É isso. Então, o Botafogo de 2024 precisa voltar em 2025. Não dá para aceitar que, em nome do que foi ganho, eu possa agora desprezar a conquista de Supercopa do Brasil ou, sobretudo, da Recopa Sul-Americana. Toda a América Latina estava vendo esse jogo, gente. Toda a América Latina viu que o campeão brasileiro e da Libertadores hoje está abaixo, tecnicamente, do que a equipe que foi campeã da Sul-Americana. Não dá para aceitar isso. Eu estou revoltado. Não dá para aceitar. Não dá. Eu quero o Botafogo de 2024 atuando, né, como o Botafogo de 2024 em 2025. E o torcedor não pode aceitar nada menos do que isso, meus amigos e minhas amigas. É isso. Muito obrigado por ficarem comigo neste vídeo longo até o final.